Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. A aula de hoje vai ser basicamente um complemento da aula anterior. Na aula anterior, a gente estudou os planos tangentes, né? A gente viu se uma função possui derivadas parciais contínuas, em um ponto x0, y0, então nesse ponto, existe um plano e tangencia o gráfico da função nesse ponto. No ponto, quer dizer, no ponto x0, y0, f de 0, y0, que é esse ponto P aí da figura. Esse plano, que é o que a gente chama de plano tangente, nós vimos como encontramos, a equação para esse plano, tá? Por essa fórmula aqui, ó. Eu comentei também na aula passada nos exercícios que os pontos do plano, próximo ali do ponto x0, y0, fornecem uma boa aproximação para o valor, para os valores da função f, Ou seja, se eu pegar um ponto AB próximo do x0, y0, o f de AB vai ser um valor próximo do z correspondente aqui, nessa fórmula, Ou seja, os pontos do gráfico da função, da superfície, estarão próximos dos pontos do gráfico, ali em uma bola aberta, na vizinhança do aquele ponto P, E se você olhar as cotas, elas são bem próximas, Então, a gente vai definir uma função que vai ter como gráfico esse plano, o plano tangente, que a gente vai chamar essa função de uma aproximação linear, tá? Então, ó, na aula passada a gente fez um exemplo lá, a gente pegou essa função, calculamos uma equação do plano que tangencia, o gráfico dessa função no ponto 1, 1, 3. Nós obtivemos que esse plano, ele tem essa equação aí, z igual a 4x mais 2y menos 3, tá? Então, o que acontece? Essa função, Então, a gente calcula o plano, tangente, você basicamente está definindo z igual a L de x, y, Ou seja, a variável z depende de x e y. Então, você define uma função de duas variáveis x e y, que a gente vai chamar de L, e vamos chamá-la de uma linearização da função f no ponto 1, 1. No caso aqui, ó, no ponto 1, 1, a gente está calculando a aproximação. Tá? Então, aproximar os valores da função f, valores que estão próximos do ponto 1, 1 por essa função, tá? É o que nós dizemos ser uma aproximação linear, tá? Ou aproximação pelo plano tangente da função f nesse ponto. Tá? Então, como nós já vimos, para todo x, y, aí entre essas, próximo do ponto 1, 1, nós vamos ter que o valor do f de x, y estará próximo do valor do L de xy. Ó, por exemplo, aqui, ó, a gente está olhando o ponto 1, 1, Então pega ali dois pontos próximos, um ponto próximo, Ponto de coordenadas 1,1 e 0,95. F de 1,1, 0,95 está aqui, ó. É 3,3225, Lembrando a função f essa aqui, ó, tá? Agora, se eu usar a função L, essa função aqui, ó, vamos obter 3,3, tá? Então pode ver que o erro aí, ó, é 0,0225. Então é uma boa aproximação nesse sentido, tá?
que vai ter um erro, claro, né? Na maioria dos casos haverá um certo erro, mas quanto mais próximo você pega um ponto do ponto que você exigiu a tangência, né? No caso aqui o ponto 1, 1, 1, f de 1 no caso, melhor será essa aproximação, né? Você fará. Por exemplo, um outro exemplo aqui, pega um ponto longe do 1, tá? 1, 2, 3. Quando você calcula o L, 2, 3, isso dá 11. Quando você calcula o F de 2, 3, dá 17. Então já não é uma aproximação tão boa, né? Deu um erro de 6 unidades. Tá? Então, intuitivamente, a ideia é essa. A gente vai pegar, então, aquela... essa fórmula aqui, ó, isolar o Z, né? A gente viu, então, que se a função tem derivadas parciais contínuas no ponto x0, y0, né? Então, o plano que tangencia o gráfico da função no ponto x0, y0, fx0, y0 é essa equação aqui, satisfaz essa equação. Então, isolando o z, a gente define a função L de xy, né? No caso que ele, em vez de estar usando a B no lugar do x0 e y0, né? Então, daquela equação que eu acabei de mostrar, nós temos que se a função possui derivadas parciais contínuas, tá? Então, o plano tangente da função f nesse ponto AB, f de AB, é o gráfico dessa função aqui, ó. Chama esse z de L de AB. Estou definindo uma função nas variáveis L de AB. Tá? Então, o plano tangente vai ser o gráfico da linearização. Tá? Então, a função linear cujo gráfico é esse plano tangente, né, que é o que a gente vai chamar de linearização da f em AB. Tá? Bom, a mesma coisa está aqui, né? Certo? Então, para calcular a linearização ou aproximação pelo plano tangente em um ponto, os exercícios serão... Tá? Você vai jogar essa fórmula, tá? Que é análoga a essa, né? Joga lá na equação do plano tangente, nós vimos na aula passada, certo? Só que agora você isola o z. Aí você isola o z, tá? Isolando o z, você achou a função, a aproximação, né? A função L de xy. Certo? Para funções de 3 variáveis, vai ser análogo, tá? Então, suponha que você tem uma função f de 3 variáveis, x, y, z. De novo, suponha que as funções f, x, f, y e f, z, que está errado, são contínuas. Tá? Essa hipótese aqui, em alguns livros, você pode achar diferente. Pode achar como sendo, dizendo assim, a função é diferenciável no ponto. Tá? Eu até apaguei aqui. Como a gente ainda não viu noção de diferencial, a gente vai ver na próxima aula. Eu apaguei ali, tá? Mas é a mesma coisa. Dizer que a função é diferenciável. Se a função, as derivadas parciais da função são contínuas, a função será diferenciável, tá? Como a gente vai ver. Então, a gente só tem a função de 3 variáveis. A definição da linearização em um ponto x0, y0, 0, definição aqui, né? Bom, essa aqui, né? Mas como teremos mais uma variável, você vai ter uma função L, x, y, z. Mas é só adaptar, né? Vai ficar f no ponto, mais derivada em relação a x no ponto, vezes x menos x0. Ó. Mesma coisa, né? Mais a derivada em relação a y no ponto, vezes y menos y0, mais a derivada parcial em relação a z, calculada no ponto, bz menos z0. Certo? Então, gente, agora vamos resolver uns exemplos, tá? Então, ó, exemplo 4. Seja L de xy uma aproximação linear local dessa função, tá? fxy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o ponto a gente quer 3, 4.
né? A gente quer comparar o erro da aproximação nesse ponto 3,04, 3,98, tá? Então, basicamente, a gente vai calcular f de 3,04, 3,98, com L de 3,04, 3,98, né? Ver o erro. Ver o erro igual a gente fez aqui, ó. Tá? Essa função a gente viu lá 3,3, a aproximação a 3,3 e a função da 3,3225. Então tem a diferença entre esses dois valores é o erro, não é o módulo da diferença, é o erro. Aí, querendo calcular esse erro de aproximação, tá? Com a distância dos pontos 3, 4, com esse ponto aqui. 3,04, 3,98. Tá? Então, ó, lembrando que a função L de x, y é o... Vamos lá. Tá aqui, ó. É o f de AB. No caso aqui, o AB é o 3, 4. Então, é f de 3, 4. Tá? Por isso que comparar com a distância com 3, 4 aqui. Mais derivada parcial de f no ponto AB vezes x menos a. Então, é del f del x no ponto AB. Na verdade, que o AB é o ponto 3, 4. Vezes x menos 3 mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, né, que no caso aqui é 3, 4, vezes y menos 4. Tá? Essa é a nossa função f. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular esses três valores aí. O f de 3, 4 e as suas derivadas parciais nesse ponto. F de 3, 4, a função f é x ao quadrado mais y ao quadrado raiz da soma, né? Então fica raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então fica 9 mais 16, dá 25. Então f de 3, 4 é a raiz quadrada de 25, que é 5. Ok? Agora vamos calcular as derivadas parciais e depois calcular essas derivadas no ponto 3, 4. Então del f del x, isso é del x da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso implica que del f del x aqui a gente vai aplicar a regra da cadeia, tá? Lá do cálculo 1, que diz assim, né? U elevado a n' é n vezes u elevado a n menos 1 vezes o', né? Aqui no caso u é o x quadrado mais y ao quadrado, tá? Por que a gente vai usar essa fórmula? A gente enxerga a raiz quadrada como sendo uma potência, né? O expoente é meio. Então agora está formando uma potência. Então, del f del x, isso é meio vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos 1 vezes del x de x ao quadrado mais y ao quadrado. Que del f del x igual a meio, aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Que eu já vou pôr num denominador, tá? Só para tirar esse sinal negativo aí. A derivada de x quadrado em relação a x é 2x. A derivada de y quadrado em relação a x é 0. Então, essa derivada aqui, ó, em relação a x, 2x. Isso implica, então, del f del x. Então, ó, esse 2 vai embora. Esse 2, no numerador sobra x, no denominador sobra raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que a gente quer no ponto 3, 4, né?
Né? Então, del f del x 3, 4. Isso é 3, dividido por 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dá 3 quintos, né? Essa raiz quadrada a gente já calculou. Né? Na verdade, isso é o f de 3, 4, né? 3, 4, isso é 3 quintos. Agora a gente calcula a derivada parcial em relação a y. Del f del y, isso é del y da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nossa raiz quadrada é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. E a derivada em relação a y fica então meio vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 menos meio, né? Meio menos 1, na verdade. Depois eu fiz isso. Ainda, pela regra da cadeia, tem que derivar o x quadrado mais y ao quadrado em relação a y. Tá? Então, del f del y, então fica meio. Então fica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Isso é igual a 1 dividido por x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. A derivada em relação a y de x ao quadrado é 0 e de y ao quadrado é 2y. Tá bem parecido com a derivada em relação a x, né? Então vai ficar assim, ó, del f del y. Então é igual a y no numerador é dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Falta ainda calcular essa derivada parcial no ponto 3, 4. Então, agora, del f del y no ponto 3, 4. Isso fica 4 dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 6 quadrado é raiz quadrada de 25, que dá 5, né? Então, del f del y no ponto 3, 4 é igual a 4 quintos. Portanto, a função L de xy, ela é... Bom, eu vou substituir direto, né? Porque ela está aqui a forma. F de 3, 4, que é 5. Mais a derivada parcial em relação a x, no ponto 3, 4, que é 3 quintos. Vezes x menos 3. Né? Porque esse 3 é o que a gente está calculando no ponto 3, 4, né? Mais aquela derivada parcial em relação a y vezes y menos 4. Mais 4 quintos vezes y menos 4. Então tá aí a função, a linearização, né? Então é a linearização dessa função f no ponto 3, 4. Tá igual. Tá aqui, ó. Ah, o nome é linearização, né? Porque isso aqui é uma função linear, né? É um plano, né? É a função cujo gráfico é um plano, né? Então, essas funções nós chamamos de funções lineares. Beleza. Agora, vamos lá. O que o exercício pede? É para comparar o erro na aproximação do ponto 3,04 e 3,98. Então, vamos lá. Note que f de 3,04, eu vou 3,98. Ó, gente, nesse exercício a gente vai ter que usar a calculadora, né? Não tem como. Pela definição da função, isso aqui é raiz quadrada de 3,04
ao quadrado mais 3,98 ao quadrado. Isso implica que o f de 3,04, 3,98, 3,04 ao quadrado, 9,2416. 3,98 ao quadrado é 15,8404. Mais dois números e extrair a raiz quadrada. Eu não estou arredondando nada aqui na calculadora, tá? São os resultados exatos, tá? Então, isso aqui é a raiz quadrada de 25,082. E desse modo, o f de 3,04, 3,98 é igual a raiz quadrada de 25,082. E aqui já vou ter que arredondar porque a calculadora não chega lá. 93,287, né? Vou conferir aqui. Tá, essa é a F. O que o exercício está pedindo é comparar com a L nesse ponto. A L de 3,04, 3,98. Então, esse é 5 mais 3 quintos vezes 3. Então, é 3,04 menos 3, mais 4 quintos vezes y menos 4, né? 3,98 menos 4. Deixa eu só... Esqueça, a gente chegou, né? Isso que implica que o L de 3,04, 3,98 vai ficar 5 mais 3,5 vezes 0,04, né? 3 menos 3,04 menos 3 dá 0,04, mais 4 quintos vezes 0,02, né? 3,98 mesmo? Isso. Só cuidado com o sinal aqui, tá? É menos 0,02. Então, o L de 3,04, 3,98, isso é 5 mais 0,04 vezes 3 é 0,12. Aí aqui vai dar menos, né? 4 vezes 0,02. Isso aqui, ó, eu posso enxergar como sendo 25 quintos, né? Então, o L de 3,04, 3,98 vai ficar igual a 25 mais 0,12 menos 0,08 dividido por 5. Ou seja, 25 mais 0,04 dividido por 5, né?
Vai dar 5,008. Então, ó, se a gente compara o valor da função f no ponto, né? Aqui não é exato, mas a gente tem uma ideia dele, né? Com o erro, ó, até aqui, ó, a gente acertou com a aproximação linear, né? O valor da função. Então, o erro é a partir da quarta casa decimal. Aí o exercício está pedindo fazer o quê? Coisa de aproximação, né? Comparar com a distância dos pontos. Portanto, o erro da aproximação linear de f de 3,04, 3,98 98. Então é aproximadamente, na verdade, aqui tá 008 193 como é que é? 193287 menos 5,008. Eu vou pôr aproximadamente, né? Porque 0,000193287. Então, o erro cometido aqui, né, por essa aproximação, é aproximadamente esse valor aqui, ó. O que a gente tem que comparar é com a distância, né, desses dois pontos. Note que ele pegou esses números quebrados aqui, ó, 3,04, 3,098, 3,98, que são pontos próximos. Esse ponto está próximo do 3,4, né? Ó, ele andou 0,04 unidades para a primeira coordenada e a diferença 0,02 unidades, a diferença em relação à segunda coordenada. Além disso, a distância entre os pontos 3,4, 3,04, 3,98 é o seguinte. Vamos calcular a distância entre pontos, a gente já sabe, né? Você vai fazer 3 menos 3,04 ao quadrado, mais 4 menos 3,98 ao quadrado, vai somar as duas diferenças, os dois quadrados, e extrair a raiz quadrada dessa soma. Isso implica então a distância entre esses dois pontos ela é a raiz quadrada 0,04 ao quadrado mais 0,02 ao quadrado. Aqui era o menos 0,04, mas como vai estar ao quadrado, vai dar a mesma coisa, né?
Aí 0,04 ao quadrado, 0,0016 e 0,02 ao quadrado, 0,0004. Só conferir o negócio. Isso. Extrair raiz quadrada. Bicho aí. Então é 0,002, né? Tem que extrair a raiz quadrada disso aqui. Então a distância entre esses dois pontos ela é aproximadamente, né? 0,04472135,9. Tá? Então o erro que a gente calculou, ó, é bem menor, né? Do que a distância entre esses pontos aqui. Bom, era só isso que era pra fazer, né? Bom, era isso aí então, tá, pessoal?